Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha e eu queria fazer aqui mais um vídeo falando aqui sobre Jesus e o centurião. É, Na verdade, falar sobre a simplicidade de Jesus. A simplicidade em todos os sentidos que eu estou querendo dizer. No trato com as pessoas, inclusive. Então, é, embora a gente sabe disso, né? Não só a simplicidade de Jesus, naquele caso em que a mulher chega lá até a ele e ele vai falar sobre que é um ditado popular daquela época, não sei se é realmente ainda um ditado popular nos dias atuais, mas que ele dizia assim, olha, não se pode tirar da boca dos seus para dar aos cachorrinhos. Ele estava falando, logicamente, num sentido figurado ou em parábolas, como a gente costuma dizer que Jesus falava por parábolas, e ele diz que não se pode tirar dos seus para dar para os cachorrinhos. Mas aí a mulher contra-argumenta, né? Na verdade ele estava testando a fé daquela mulher, a resistência, a persistência dela, a insistência em lograr êxito naquilo que ela veio buscar. E aí ele vai e fala que não poderia tirar da boca dos seus para dar para os cachorrinhos, mas ela contra-argumenta dizendo que porventura os cachorrinhos não comem daquilo que cai da mesa dos, né, dos seus, ou as migalhas que caem da mesa das pessoas mais, vamos dizer assim, que estariam num nível mais elevado. É basicamente isso. Então Jesus estava tentando é, vamos dizer assim, ver até quanto ou até quando essa moça, essa senhora aguentaria nas suas argumentações para lograr êxito, que era que Jesus é, é, fizesse aquilo que ela almejava. Então, Jesus, aqui em Cafarnaum, em Mateus 8, eu vou ler aqui, porque eu queria falar sobre o centurião. Então Jesus vai falando assim, ó. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que lhe rogava, dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e horrivelmente atormentado. Respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dizem uma palavra e meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E digo ao outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Então, ou seja, mesmo com essas poucas palavras simples, o centurião foi logo abrindo o coração, dizendo que era um homem que estava sujeito à autoridade, mas que também tinha pessoas à sua disposição, em que quando ele desse ordem, essas pessoas cumpririam. Ou seja, era um homem de posição. E ele entendia que, sendo um homem de posição, que talvez Jesus não, olha só, que talvez Jesus não o atendesse por essa questão. E ele já chegou rasgando verbo. Isso fica bem claro naquela questão de que Jesus, de fato, veio para os mais pobres, os mais necessitados em todos os níveis, tá? Necessidades espirituais. Se você entende de Deus, conhece Deus e tem Deus no seu coração, dificilmente você vai receber a visita de Jesus pregando para você, a não ser que você esteja realmente necessitando disso. E é o que aconteceu, né? Então o centurião já chegou abrindo aqui, e Jesus falou, olha, você tem fé, né? Porque as pessoas diziam, olha, esse servo, esse centurião é um homem de bom coração, é uma boa pessoa, e ele tem um servo que ele... existe a diferença entre o servo e o escravo, tá? Então, assim, o escravão mesmo, aquele...
Então, esse servo é uma pessoa que ele ama bastante, ou seja, um secretário, um auxiliar, uma pessoa que está com você o tempo todo executando as coisas que você precisa. E se você é um homem bom, é logicamente que esse seu servo vai ter um tratamento digno de que os homens bons, né, homens e mulheres bons e boas, no sentido de coração limpo, fariam, né? Então, vamos seguir aqui. Aí Jesus fala, vou repetir aqui. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e reclinar-se-ão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te, e te seja feito assim como crestes. E naquela mesma hora o seu criado o sarou. Ou seja, Jesus nem foi lá, né? Jesus nem foi lá. Falou, vai, que a tua fé, né, como Jesus gostava de falar, a tua fé te curou. Ou seja, a fé é realmente um instrumento muito importante nas questões que tange nossa ligação, né, real com o reino de Deus. É importante isso, né? Assim, a gente sabe que muitas pessoas não acreditam, e a fé não é só uma coisa religiosa. Eu já gravei vídeo dizendo que a fé não é só uma coisa religiosa. O ateu também tem fé. Ele tem uma fé, muitos deles têm uma fé inabalável de que Jesus não é. É fé também, você tem fé. E a fé nos faz nos mexermos, nos movimentarmos pelo planeta. É a fé que faz com que a gente levante de manhã, e a fé que faz várias outras coisas, mesmo você não sabendo ou não estando vamos dizer, conectado, ou levanta de manhã pensando, isso é fé, a fé que me faz levantar, a fé que fez isso. Não, é a fé, né? É acreditar, é a condição de que aquilo vai valer a pena. Você, às vezes de manhã cedo, você já acorda com um pensamento bom, uma situação boa, nem que o dia decorra mal, e acontece, faz parte disso, porque esse mundo é esse mesmo, o mundo material, ele é complexo. Eu já disse em outro vídeo aí que o mundo material realmente é complexo. Uma hora você está tranquilo, outra hora perturbado, está feliz, outra hora está infeliz, triste, e faz parte, essa dualidade faz parte desse mundo material, que é de fato uma perversão do mundo espiritual. É a perversão do mundo espiritual. Então nós temos uma gama de opções, né? Quanto mais escolhas, quanto mais opções, mais difíceis são as escolhas. Por isso que eu digo que a gente tem uma gama muito grande de religiões, uma gama muito grande de denominações dentro das religiões, cada uma delas várias ramificações ou seitas, né? A palavra seita, além de significar uma coisa pejorativa que com o tempo foi adquirindo porque os religiosos foram dando, mas a ramificação, ou seja, o cristianismo já é uma ramificação do judaísmo, o protestantismo já é uma ramificação dentro do cristianismo, e outras vertentes do cristianismo dentro do próprio cristianismo, né? Do cristianismo como uma, vamos dizer assim, como uma coisa ampla né, lato sensu, e as outras coisas estrito sensu ali dentro, né, daquele complexo, várias outras ramificações, né? Então, assim, vejam só como Jesus é um cara simples. Eu estou falando cara com todo respeito, que é para poder a gente ficar bem íntimo mesmo, né? Assim, simples e direto, né? Simples e direto, objetivo no que ele queria. Ou seja, entender aquilo que você quer, né, e fazer uma leitura em você, um scanner para saber quem é você mesmo. Porque foi um raio-x, Jesus olha e sabe realmente se essas pessoas têm de fato essa fé, se
elas são de fato dignas de, de observação, não importa se você era um judeu raiz ou se não era, né? Mas Jesus, assim, brilhantemente cita, vamos dizer assim, as leis ou aquilo estabelecido na sua região, onde ele nasceu e qual era o objetivo dele. Ele falou assim: eu vim para esse pessoal aqui, eu vim para esse povo que foi separado há muito tempo atrás e foi para isso que eu vim. Mas não significa que eu não posso estender isso para vocês, né? Então Jesus era simples e brilhante. Essa é uma grande realidade e eu não tenho como não deixar de, de ser fã de Jesus. Por isso que eu sempre digo, eu ainda não conheci, lamentavelmente, eu falo isso com muita tristeza, eu tenho muitas pessoas que são cristãs que eu admiro, por serem cristãs, não é por outra coisa, por serem cristãs e por defender a sua fé. Mas não significa que eu autentique todas as coisas que eles dizem. Eu admiro, eu já falei aqui, eu admiro Caio Fábio, não autentico tudo que ele diz, admiro Rodrigo Silva, não autentico tudo que ele diz, gosto demais do Iago Martins e não autentico tudo que ele diz, tanto é que eu discordo dessas pessoas sempre que eu posso, né? E sempre que eu acho necessário, com base naquilo que eu leio sobre eles, ou vídeos e coisas. Às vezes você fala, assim como eu digo coisas aqui às vezes que não deveria ter dito, ou porque ficou mal contextualizado, e isso infelizmente acontece, né? Pode ficar mal contextualizado. Normalmente os vídeos que eu gravo aqui, normalmente não tem edição, eu gravo de uma porrada só, né? E às vezes eu cometo equívocos, mas eu gravo o vídeo de uma vez só, tá? Eu não tenho esse negócio de cortar. Às vezes, quando eu erro e eu acho realmente que é necessário, eu começo um outro, mas eu gravo de uma vez só. Não tem cortes, não tem edições, não tem nada. Sempre foi assim e sempre vai. Eu tenho tema e aí eu gravo e assim, e que seja o que Deus quiser. Mas sem nenhum objetivo vamos dizer assim, de macular as escrituras, mas eu vou sempre criticar e eu me apoio em Jesus. Eu vou sempre criticar algumas pessoas e algumas atitudes, né? E tem pessoas que eu não gosto de jeito nenhum, não faço questão de gostar, e é a realidade. Alguns desses religiosos que eu não engulo, que são amados aí pelas pessoas, mas eu realmente não engulo, não os engulo de fato, e essa é uma realidade. Então valeu, muito obrigado, até uma próxima.